Olá, amigos! Já aqui em Salvador, a seleção brasileira inicia a preparação para enfrentar a equipe do Uruguai na próxima terça-feira, dia 19 de novembro, pela 12ª rodada das eliminatórias, no jogo que marcará o término de 2024 para o futebol de seleções. Depois do jogo contra o Uruguai, teremos 4 meses até a nova apresentação da seleção brasileira, que será em março, finalzinho de março, contra a equipe da Colômbia, muito provavelmente em Porto Alegre, e depois contra a equipe da Argentina, muito provavelmente em Buenos Aires. O Dorival Júnior vai completar 1 ano de seleção brasileira. Foram 2 jogos no mês de março, a vitória contra a Inglaterra e o empate contra a equipe da Espanha. Foram 2 jogos pré-eliminatórias contra o México e contra os Estados Unidos. Mais uma vez, uma vitória e um empate. Depois, na fase de grupos, tivemos 2 empates contra a Costa Rica e contra a Colômbia e apenas uma vitória contra a equipe do Paraguai. No mata-mata, empatamos nas quartas de final contra a equipe do Uruguai e fomos eliminados nas penalidades máximas. Depois, datas FIFA de setembro, outubro e novembro, a seleção brasileira entrou em campo primeiro contra o Equador, venceu por um placar magrinho de 1-0 com gol do Rodrigo. Depois foi derrotada fora de casa contra a equipe do Paraguai. Teve 2 vitórias consecutivas contra Chile e Peru na data FIFA do mês de novembro, mas perdeu a chance de quebrar um tabu que já perdura desde novembro de 2022. É impressionante. A seleção brasileira atingiu 2 anos sem vencer 3 jogos consecutivos, porque acabou empatando contra a equipe da Venezuela e agora encerra o ano de 2024 enfrentando a equipe do Uruguai. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: qual é a nota para o técnico Dorival Júnior até aqui? É como se fosse final de ano na escola, na faculdade. Dorival Júnior passa de ano? Dorival Júnior estará aprovado? Essa é uma pergunta que está sendo feita nos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol pelo presidente Edinaldo Rodrigues, que personifica na pessoa dele as decisões para o futebol brasileiro. Essa é uma informação importante. As decisões dos rumos do futebol brasileiro, elas são personificadas em grande maioria na pessoa do presidente Edinaldo Rodrigues. É o jeito dele de governar o futebol brasileiro. Eu confesso que tem algumas críticas a essa maneira de se colocar à frente do futebol nacional, mas é na cabeça do Edinaldo em que uma mudança de treinador, uma mudança de rota, ela pode acabar acontecendo. A gente sabe como foi tumultuado o 2023 da pentacampeã mundial no ciclo de início pós-Copa do Mundo, naquele sonho maluco pelo Carlo Ancelotti, que agora até vive um momento de instabilidade na equipe do Real Madrid, mas foi perguntado sobre seleção brasileira e ironizou a situação. Muitos falam também sobre o nome do Guardiola. O próprio presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, falou que a confiança era o trabalho do técnico Dorival Júnior. Mas é aquela coisa, o dirigente tem a confiança até a segunda linha. Se fosse depender do Rodrigo Caetano, se fosse depender do staff da seleção brasileira, eu diria: o trabalho técnico do Dorival Júnior está assegurado, se fosse depender exclusivamente disso. Mas, olhando para o presidente Edinaldo Rodrigues, nessa avaliação do momento técnico do Dorival Júnior, uma derrota para a equipe do Uruguai pode acabar significando um recálculo de rota. Eu repito, a ideia inicial não é essa. A ideia inicial é dar tempo ao tempo. Permitir que o técnico Dorival Júnior implemente as ideias de jogo dele com um 2025 em tese mais tranquilo. Só que um 2025 tranquilo, ele passa por uma vitória contra a equipe do Uruguai. O momento da seleção brasileira na tabela de classificação não é um momento tão ruim. 5 pontos de distância para a Venezuela, 2 pontos para a Colômbia e para o Uruguai. Se o Brasil vence o Uruguai e a Colômbia tropeça contra o Equador, o Brasil termina o ano de 2024 na 2ª colocação das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Mas aí tem o ônus da coisa. Se a gente perde para o Uruguai, que voltou a vencer depois de 4 jogos, num jogo alucinante contra a equipe da Colômbia, decidido no último instante da partida, a Colômbia empatou já nos acréscimos. No final dos acréscimos, o Uruguai foi lá e fez o 3º gol. Se o Brasil perde do Uruguai, e vamos supor que o Equador ganha a Colômbia, que a Venezuela acabe somando pontos,
o Brasil pode ficar numa situação complicada para começar 2025, quando teremos os enfrentamentos contra as finalistas da Copa América, a Colômbia e a Argentina. Então, a ideia do técnico Dorival é trazer uma tranquilidade com essa vitória contra o Uruguai. Eu já diria que há uma certa urgência por uma sequência de triunfos da seleção brasileira. Está sendo colocado nesses pacotes, claro, toda a dinâmica do futebol sul-americano. A própria Argentina foi à Venezuela recentemente, empatou, mas num jogo muito atípico, que o gramado estava alagado. A Argentina perdeu para a equipe do Paraguai, que também nos venceu. Então não tenha dúvida que na comparação dos resultados mais recentes com a atual campeã do mundo, isso acaba sendo levado em consideração, que não é um trabalho do técnico Dorival Júnior que esteja perdido, não. Internamente, o staff vê evolução, é isso que eu falo, se dependesse do staff, o resultado contra a equipe do Uruguai não coloca em xeque o trabalho do Dorival Júnior e nem potencializa, porque é uma confiança do elenco, do Rodrigo Caetano, das pessoas que trabalham nos bastidores da seleção brasileira. A grande pergunta é, como é que o presidente Edinaldo Rodrigues, que personifica, foi dele a decisão de querer buscar o Ancelotti, foi dele a decisão do Ramon Menezes, foi dele a decisão do Fernando Diniz, foi dele a decisão do Dorival Júnior. É personificado, são decisões personificadas pelo presidente Edinaldo Rodrigues. Como é que o presidente da CBF lidaria? Porque esse vai ser praticamente o último ciclo com tempo considerável para você conseguir mexer alguma peça, mexer algum pauzinho. Aí eu te pergunto, Dorival Júnior, passa de ano, não passa de ano? Você confia no trabalho técnico do Dorival Júnior? E como é que você está vendo essa gestão que está sendo feita pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues? Informações sobre o início da preparação para esse jogo contra a equipe do Uruguai. Técnico Dorival Júnior tem 2 novos convocados, o Dodô, que jogou a Copa do Mundo Sub-17 em 2015 pela seleção brasileira, quando acabamos amargando o vice-campeonato para a Nigéria, perdendo de 3-0 naquela decisão. O Dodô, criado no Coritiba, ganhou espaço no futebol europeu, se consolidou no futebol italiano. E olha que legal, cara, faz 25 anos neste domingo. Que presentaço de aniversário para o Dodô. Parabéns para o Dodô, parabéns para a família dele, fazendo aniversário na seleção brasileira. E essa aí não dá nem para dizer que esperava, porque não esperava. Porque ele estava na pré-lista, mas na convocação acabou ficando de fora. E com a suspensão do Wanderson desse duelo contra a equipe do Uruguai, vale lembrar que o Wanderson tomou o 2º cartão amarelo no jogo contra a equipe da Venezuela. E eliminatórias é assim mesmo, 2 cartões tiram o jogador da partida seguinte. E o Dorival chamou o Dodô, que vai comemorar o aniversário trabalhando com a pentacampeã mundial aqui em Salvador desde já. Parabéns para o novo lateral direito da seleção brasileira. Mas a tendência é que o Dodô não seja o titular. O Dorival chamou alguns laterais direitos nesse ciclo. O mais utilizado foi o Danilo. Já tivemos o Ian Couto, já tivemos agora o Wanderson. Mas a tendência para esse jogo é que o Danilo retome ao time titular. E uma informação que eu posso passar para o torcedor, era uma avaliação já feita, ainda que o Wanderson não estivesse suspenso. Porque é um jogo diferente, é um jogo que vai exigir defensivamente para a seleção brasileira, e a análise interna é que o Wanderson está fazendo um ótimo trabalho ofensivo para a pentacampeã mundial, até para esse balanço de ter alternativas do lado direito e do lado esquerdo. Quando joga o Danilo, a seleção brasileira tende a dar mais profundidade pelo setor esquerdo do gramado, porque quem vai subir sempre é o Abner, quem vai subir sempre é o lateral canhoto. Agora, defensivamente, há um entendimento que o Danilo traz uma segurança maior, e num jogo onde a seleção brasileira pode ser mais exigida pelas beiradas do gramado, o Danilo seria uma peça importante. Então, a suspensão do Wanderson, ela só adianta um processo que já estava sendo imaginado de um retorno do Danilo ao 11 inicial da pentacampeã mundial. A princípio, essa é a única alteração que deve ser feita no 11 inicial da seleção brasileira. Claro que no trabalho aqui em Salvador, 2 treinos no Barradão, o último treino na Arena Fonte Nova, o técnico Dorival Júnior pode sim avaliar novas possibilidades. O Gerson está muito consolidado no 11 inicial da seleção brasileira. Pode haver uma mudança do Savinho com o Luiz Henrique. Não acredito numa saída do Igor Jesus para que a equipe jogue sem o centroavante. Dorival está batendo nessa tecla de jogar com o centroavante na pentacampeã mundial, apesar do Igor Jesus ter sido o único convocado para a posição. Então, uma mudança vai acontecer, o Wanderson sai e volta o Danilo ao 11 inicial da seleção brasileira. A provável escalação
escalação, que claro, a gente vai poder confirmar durante essa sequência de treinos. Tem Ederson, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Abner, meio de campo com Bruno ou André, Gerson. O ataque nessa composição de Rafinha e aí Savinho ou Luiz Henrique do lado direito. Do lado esquerdo a presença do Vini Júnior e no comando o Igor. Se ele optar pela presença do Igor no banco, é para trazer mais um jogador de armação, que poderia ser o Lucas Paquetá, que poderia ser o Andrés Pereira, mas essa é uma alternativa que está sendo trabalhada mais como possibilidade para a segunda etapa do jogo contra a equipe do Uruguai. O Dodô já chegou aqui em Salvador, é aguardado já para o treino deste sábado, que inicia a preparação da pentacampeã mundial, assim também como o Alex Telles, da equipe do Botafogo, deslocamento bem mais fácil. O Alex Telles estava no Rio de Janeiro, não precisou fazer imigração, né? Sair da Europa para vir para o Brasil, então o Alex Telles já se juntou à seleção brasileira e também trabalha junto ao técnico Dorival Júnior nesse início de preparação para o jogo contra a equipe do Uruguai, na próxima terça-feira aqui em Salvador. Te agrada essa escalação? Sou o Marcelo Marinho, aqui direto da Boa Terra. Tô na cola da maior seleção do planeta em busca da 6 estrelas. Teu like, a tua inscrição é sempre muito importante aqui no nosso canal.